Galera, é o seguinte, vamos lá, ó. 10 segundos para acertar uma questão de pontuação. 10 segundos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, em vez de ficar lá pensando, quando eu uso vírgula, quando eu não uso... Seguinte, sempre cai uma dessas, quando você não usa vírgula. O problema é esse, quando você não usa vírgula. Vem comigo. Pontuação, vírgulas, que eu tenho que saber? Sujeito, verbo e objeto. Sujeito, verbo, objeto. O que eu tenho que saber, Álvaro? Jamais se usa uma vírgula para separar sujeito de verbo. Então, entre sujeito e verbo, não se usa vírgula. Não se usa vírgula. Entre verbo e objeto, não se usa vírgula. Por exemplo, ó, os rapazes compraram aquela revista. Os rapazes é o sujeito, comprar é verbo e aquela revista é objeto. O que você tem que ver na questão? Jamais se usa uma vírgula para separar sujeito de verbo. Veja, os rapazes, vírgula, compraram aquela revista. Não se usa uma vírgula para separar sujeito de verbo. Os rapazes compraram aquela revista. Compraram, vírgula, aquela revista. Jamais se usa uma vírgula para separar verbo de objeto. Jamais se usa uma vírgula para separar objeto de sujeito. Jamais se usa uma vírgula para separar verbo de sujeito. Não pode ter vírgula entre sujeito e verbo. Não pode haver vírgula entre verbo e objeto. Certo, galera? 10 segundos você vai fazer a questão, hein? Outra, sujeito, verbo de ligação. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Jamais se usa uma vírgula para separar sujeito de verbo. Jamais se usa uma vírgula para separar verbo de ligação de predicativo do sujeito. Olha que facinho, vem cá. A deputada estava confiante. A deputada, vírgula, estava confiante. Não! Por quê? Quem estava confiante? A deputada é o sujeito. Entre sujeito e verbo, não se usa vírgula. Entre sujeito e verbo não se usa vírgula. Opa, não pode essa vírgula aqui. Estava confiante. Não. Veja aqui, ó. Predicativo do sujeito. Ó, predicativo do sujeito. Não se usa uma vírgula para separar verbo de predicativo do sujeito. Então é isso. Entre verbo e objeto. Entre sujeito e verbo. Não se usa vírgula. Certo? Vamos fazer uma questãozinha. 10 segundos. 10 segundos. Acompanhe comigo aí. Vamos lá. Veja essa questão. Ó. Assinale a alternativa em que a pontuação... Opa, volta lá. Veja aí, gente. Pontuação. Essa é a palavra-chave, ó. Pontuação está de acordo com o padrão da língua portuguesa. Pontuação o que é, Álvaro? O uso das vírgulas, tá? Letra A. As pessoas mal-humoradas não costumam... Vem, ó, sujeito e costuma é verbo. Quem não costuma ser bem recebido? As pessoas mal-humoradas é o sujeito, costumam é verbo, costumam ser. Entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. E outra, ser bem educadas, verbo de ligação, predicado, ser bem recebidas, né? Não se usa. Ó, olha que facinho, gente. Letra B. O excesso de mau humor deve ser tratado. Quem deve ser tratado? O excesso de sujeito. Entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Letra C. Conforme nos comportamos, somos bem ou mal recebidos. Então você vê, são duas orações, né? Você pode pegar essa oração aqui, ó. Primeira oração, ó, e segunda oração. Então você tem aqui, ó. Somos bem ou mal recebidos conforme nos comportamos. Até aí, beleza. Essa vírgula você viu para separar orações. Letra D. Diante de pessoas indelicadas. Ah, já tem um erro aqui, ó. Diante de, né? Errado, né? E aqui, gente, ó. As crianças mal educadas precisam ser orientadas. Gente, quem precisa ser orientado? As crianças mal educadas. Sujeito. Aí tem uma vírgula aqui, ó, separando até o próprio sujeito, né? As crianças mal educadas é o sujeito. Precisam ser. Locução verbal, ó. Então, galera, a alternativa correta é letra C. Tranquilidade, hein, pessoal? Tranquilidade, hein? A maioria das questões são sobre isso daí. Legal? Valeu, gente. Depois a gente se vê em outro assunto.